Oi, pessoal, tudo bem? É, Boa tarde, um ótimo meio-dia a todos. Se vocês repararam, eu troquei de camisa para nossa live. Tive um pequeno acidente doméstico com a camisa anterior, né? Eu fui, fui fazer um negócio ali e a camisa molhou, então eu tive que trocar. Então isso me fez atrasar 2 minutos. Tô no perfil certo, né, Flávia? Tô certinho aqui. Pessoal chegando aí para vir papear com a gente, amigos queridos. Vou colocar aqui nosso tema. Então, gente, olha só. Nós começamos nessa semana, né? Acho que vocês estavam um pouco tímidos em termos de oferta de temas, então a gente começou a jogar perguntas mesmo para colher os temas de vocês, de forma que a gente possa aí entender o que está acontecendo, saber como vocês estão pensando e tal, e entender o que vocês querem que a gente converse nessa hora do almoço. E aí, nesse aspecto, uma pergunta que me chamou, uma reflexão, várias reflexões muito boas, e eu quero varrer todas elas no correr das próximas semanas, tá? A ideia é que a gente consiga atender o maior número de perguntas, às vezes agregando, às vezes fazendo individualmente e tal. E essa pergunta vem de uma amiga, a Isabela, que há muito tempo já havia me perguntado, tinha me pilhado nessa ideia de falar um pouquinho da relação entre investimentos e a política e as minhas economias, como a política interfere na minha capacidade de ter economias, né, ou de fazer economias, essa coisa toda. Então a nossa ideia é muito essa hoje, é conversar um pouquinho sobre isso, e a partir daí eu vejo que já tem uma pergunta, meu Deus, já tem um monte de perguntas aqui também, que a galera colocou, de temas propostos, né, dentro dos nossos stories, e a gente vai tentar cobrir todos eles, né. E aí a ideia é tentar desmistificar um pouquinho essa relação, tentar compreender isso, entender como a gente vai construindo essa lógica e como vai interferindo. E aí, como é que funciona o nosso papo? A gente tem uma conversa inicial, a gente troca uma ideia, é, e a partir daí a gente vai seguindo. Sem sombra de dúvida, a gente recomenda a live da Mônica De Bolle, viu? Não tenho nem dúvida sobre isso. Tanto que eu não quero falar de economia. Eu quero falar de política, né? Aqui a ideia aqui não é falar de economia. A ideia é falar de política. Por que política interfere na economia e não o contrário? Tá bom? Para deixar muito, muito claro. E aí vocês vão trazendo suas perguntas, pode ter conversa, pode ter pergunta, alguém usou uma expressão, a Isa que segue a gente aqui usou uma expressão outro dia, perguntas off the topic. Eu acho muito chique usar off the topic. Você pode fazer perguntas fora do tópico também, a ideia é a gente construindo um papo. E aí nesse processo, o que adianta? A gente vai, para que serve aqui? A ideia é a gente ir entendendo como as variáveis políticas podem causar algum tipo de turbulência nos processos econômicos. Esse é o nosso objetivo hoje principal, tá bom? E aí, obviamente, a gente vai falar de questões práticas, porque, como eu estava falando hoje com uma pessoa que eu gosto muito, um mentor muito querido meu, eu tenho vários mentores, né? Uma delas está aí, que é a Suelma, mas a Suelma nunca disse que é minha mentora. Ela fala, eu não posso ser sua mentora porque eu sou sua amiga. Então, deixa eu te dizer, Suelma, você é minha amiga e também minha mentora. Pronto, tá dito. Então, a gente tem esse processo, é conversar um pouquinho e... Aí, viu? Já disse, não é. Tá bom, não é, mas é, né? Tá bom, você é minha amiga. Eu posso usar exemplo? Você é meu exemplo, então. Pronto, já que você é minha amiga, você é meu exemplo. Serve? Eu acho bom, exemplo é bom. Referência é bom. Referência é bom. Só é uma referência para mim. É melhor, porque aí eu não vou deixá-la chateada. A gente nunca chateia os amigos, né? Então, qual é a nossa ideia, gente? Primeiro de tudo, agradecer as 1.600 pessoas que estão aqui comigo, participando dessas lives, dessas conversas, interagindo comigo no Instagram, tá bom? Muito obrigado. A gente começou esse projeto com 300 seguidores e hoje nós temos 1.600. Então, para mim, é muito grande, porque eu não ponho R$ 1 nisso aqui. É um trabalho feito totalmente com impulsionamento orgânico. Então sejam bem-vindos. Se puder, compartilhe com seus amigos, convide outras pessoas para assistirem nossa live, venham conversar conosco, tá? De outro lado,
Agradecer as pessoas que têm seguido a gente no YouTube também, onde as lives estão lá no canal, tá um pouquinho atrasada, né? Eu tenho que colocar umas 3 lá. E as pessoas que têm seguido a gente no Twitter. Eu acho que eu sou bem twitteiro nesse aspecto, assim, o meu Twitter tem um pouco mais de movimento que aqui no Instagram, mas a ideia é essa. O outro ponto é convide seus amigos. Clica no aviãozinho aí, convida seus amigos, se você quiser ter uma reflexão sobre política, análise política, né? Esse é o lugar, esse é o espaço, esse é o momento. Aqui é um espaço de análise política e de reflexão, tá bom? Então vamos lá. Para a gente falar um pouquinho de como a política interfere nas minhas economias, lembrando, essa é uma live de análise política, então, como já recomendaram aí, se você quiser saber de economia, eu recomendo você assistir a live da Mônica De Bolle. Ela me segue no Twitter, felizaço. Vai lá porque ela vai te ensinar muito sobre economia. O que eu quero falar aqui é como a política pode ser um vetor de instabilidade para suas economias e para os seus investimentos, tá bom? E isso te ajuda a pensar, por exemplo, na hora de votar. Todo mundo vai votar no final do ano, onde tem eleições municipais, e em 2022 a gente vai votar de novo. Então, o objetivo aqui é esse, é conversar um pouquinho sobre como a política cria variáveis que atrapalham a lógica econômica. E aí, nesse aspecto, eu vou começar com uma definição, né? O que faz as pessoas enriquecerem, gente? Né? O que faz você enriquecer? Alguém vai dizer trabalho, alguém vai dizer muito trabalho, alguém vai dizer sorte, alguém vai dizer mega sena, né? Várias variáveis, né? Um número enorme de variáveis pode fazer a gente enriquecer. Mas, de fato, o que faz com que um maior número de pessoas possível enriqueça ou prospere é o conceito de estabilidade e previsibilidade. O que eu estou querendo dizer aqui? Quanto mais estável e quanto mais previsível é uma lógica, um ambiente de negócios, e toda a sociedade é um ambiente de negócios, quanto mais previsível e quanto mais estável é o ambiente de negócios, maior é a possibilidade de você prosperar e melhorar de vida. Não trabalha com a ideia de enriquecimento como você virando tio Patinhas e nadando numa caixa forte cheia de moedas, tá? Não trabalha com essa ideia, não. Vamos trabalhar com a ideia de que gradativamente você pode ir melhorando de vida e tendo uma vida melhor que a dos seus pais e seus filhos tendo vidas melhores que as suas. Tá? Para que você consiga prosperar, você precisa de um ambiente estável. E esse ambiente estável tem um componente fundamental que é previsibilidade. Isso quer dizer, a regra do jogo não vai mudar no meio da partida. O que eu estou dizendo aqui? Imagina o seguinte, você é chamado para jogar futebol e no meio do jogo de futebol alguém começa a jogar handball. Né? Ninguém vai entender nada e obviamente a gente vai ter um problema, porque você foi preparado para jogar futebol e alguém está jogando handball e não necessariamente você vai conseguir jogar handball, né? Quando a gente coloca da relação da política com a economia, a gente cai nesse mesmo dilema, que é nós precisamos de regras claras e estáveis para que as pessoas possam melhorar de vida. E aqui eu não quero entrar no dilema de porque o socialismo, porque o liberalismo, essas questões que estão muito além do que é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é entender o impacto concreto da política na sua vida cotidiana, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Para que serve a política? Para que servem os políticos e para que serve o governo? A política serve para que a gente possa interagir uns com os outros de maneira respeitosa, né? Dentro de um ambiente de determinada competitividade, e as pessoas vão disputar a possibilidade de ganhar cargos públicos. Isso é o que a gente tem no Brasil. Para que servem os políticos? Os políticos servem, teoricamente, para construir e organizar o fluxo de tomada de decisão em políticas públicas, para que essas tomadas de decisão em políticas públicas de fato melhorem a nossa vida. E aí alguém me pergunta, tá, Creomar, mas o que é política pública, né? Gente, política pública é tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer, né? Se tem uma lâmpada na sua rua, na frente da sua casa, e essa lâmpada da iluminação pública está acesa, significa dizer que o governo decidiu cuidar bem da iluminação pública e elas estão lá acesas. De outro lado, se você chega em casa à noite e aquela lâmpada está apagada, e está apagada há 1 mês, 2 meses, 3 meses, significa dizer que o governo decidiu não cuidar daquela lâmpada. Tá? Então, voltando, a política serve como espaço de diálogo para a busca de soluções e problemas que são coletivos. E aí os problemas vão se colocando, né? Como a gente define que um problema é coletivo? Quando ele atrai a atenção das pessoas. Por exemplo, eu sou de uma geração em que a minha mãe sofreu muita violência doméstica. E para a sociedade brasileira, proteger as mulheres não era uma prioridade.
na geração atual, por mais que nós tenhamos muitos problemas e temos enormes problemas no que envolve a proteção da mulher, já há um consenso de que é necessária a construção de políticas públicas de amparo a mulheres que sofram violência. Entende essa diferença? Né? Então, os políticos estão concorrendo na política por temas prioritários. E o governo, uma vez eleito, vai transformar esses temas prioritários em agendas que são políticas públicas. E aí, se estiver muito confuso, eu vou fazer um recorte agora e vou fazer uma pergunta que eu faria para mim mesmo, que é, tá, Creomar, e o que isso tem a ver com economia? Quando nós estamos falando de economia, basicamente nós estamos falando do exercício diário que as pessoas fazem para sobreviver. Né? As pessoas, de fato, acordam todos os dias em uma situação normal e querem buscar meios de melhoria, aprendizado e crescimento. Eu quero abrir um parêntese aqui para agradecer a mensagem do Diego Pires, né? Boa tarde, Creomar. Bom acompanhar a evolução de sua análise com o passar do tempo. Parabéns, grande abraço. Muito obrigado, meu velho, muito obrigado. Prazer enorme ter você por aqui, viu? Gratidão total. O que nós temos então? Quando você tem esse ambiente que todos nós precisamos sobreviver, e aí lembra lá da época das cavernas, tá? Você não vai lembrar, nenhum de nós, né? Mas na época das cavernas era sair da caverna, matar um animal, trazer esse animal para dentro o resto desse animal para dentro da caverna sem ser morto e efetivamente comer, digerir e ter energia para o dia seguinte fazer a mesma coisa. O nosso animal diário hoje envolve matar um boleto por dia, não é isso? Todo mundo aí, quem tiver um boleto para ser morto hoje, levanta a mão. Eu matei um agora de manhãzinha, R$ 59,90, que era do servidor de e-mail da empresa, né? De repente recebi um e-mail, uma amiga me mandou, tá vencendo o seu servidor de e-mail. Eu falei, opa, fui lá e paguei, matei o meu boleto do dia. Qual é a minha missão? Matar outro boleto amanhã, né? Tô usando essa alegoria que eu acho que é boa, tá? Mas se alguém se sentir ofendido com a expressão matar, a gente muda. Quando nós estamos, então, em um ambiente em que nós temos que resolver um leão por dia ou um boleto por dia, qual é a melhor saída, gente? Suelma também pagando os boletos aí, né? Quando a gente está numa situação em que nós temos que pagar um boleto por dia, qual é o melhor caminho para que a gente tenha tranquilidade para pagar um boleto por dia? Vamos voltar lá na política, nos políticos e no governo. É melhor que o governo crie problemas para que nós, além das nossas preocupações diárias, tenhamos que pensar também nos equívocos que os governos cometem, ou é melhor que o governo de fato tenha a possibilidade de construir ações que nos deixem com menos preocupações ou com um número menor de preocupações e que esse número menor de preocupações se reflita na possibilidade de que a gente pode se focar na resolução dos nossos problemas. Se você tem algum juízo, assim como eu, né, você vai apoiar a opção número 2, que é dizer que o ideal é que o governo consiga fazer o seu dever de casa para que eu tenha menos preocupações. E aqui eu estou falando especificamente para você que tem um pequeno negócio, né? Eu tenho um negócio. Para você que não tem um negócio, mas deseja ter, para você que tem um emprego e está preocupado com o futuro do seu salário, para você que está procurando emprego, para você que está se preparando para uma carreira no serviço público, eu estou falando com todos vocês ao mesmo tempo. E todos nós, independentemente das escolhas econômicas que nós façamos, estamos pressionados por um elemento muito claro. Esse elemento é a necessidade de que, ao fim do dia, nós consigamos pagar os nossos boletos. Ou que nós façamos escolhas menos drásticas, né? E o que é uma escolha drástica? Você tem que decidir entre pagar a escola do seu filho ou o plano de saúde do seu filho. Tá? Mas aí você vai me dizer, Creomar, mas tem um outro componente aí, cara. Tem também as minhas próprias escolhas. Eu posso fazer escolhas erradas. A vantagem da democracia e da liberdade é o fato que muitos de nós têm a liberdade de fazer escolhas erradas. E tá tudo bem. O ponto é que quando nós falamos das escolhas erradas do governo, o custo pago pelas escolhas erradas do governo não são individuais, eles são coletivos. O que eu quero dizer? Quando o governo acerta, ele acerta para todo mundo. Quando ele erra para mais que todo mundo.
E aí, quando a gente traz isso para a agenda econômica, para as questões econômicas do dia a dia, especificamente a gente está falando de um elemento muito importante, que é o governo tem que entregar, no mínimo, regras claras, transparentes e firmes para que a gente possa, de fato, pensar na nossa vida construindo planejamento. Que é, por exemplo, dizer, quer ver um exemplo de planejamento? Hipoteca imobiliária. Hipoteca é um exemplo de planejamento. Isso quer dizer, se você se casou, você vai comprar uma casa, um apartamento, você vai pagar esse troço por uns 15, 20 anos. Você precisa que as regras sejam claras. As regras, por exemplo, em termos dos juros que vão estar dentro desse contrato. As regras acerca do fato de que se você não atrasa as prestações da hipoteca, não vão te tomar a casa. Ou que você tem a possibilidade de atrasar 1, 2 ou 3, porque acontecem problemas na vida. O governo vai servir para isso. O governo vai criar, através de ações políticas e de negociação, processos de escolha que vão interferir na forma como o seu contrato é feito, na forma como os juros vão ser colocados neste contrato, no fato de que se você perder um emprego, você tem mais ou menos tempo para resolver a questão da hipoteca da sua casa. É assim que a política interfere nas suas economias, é assim que a política interfere no seu dia a dia. E aí vem, Elmar, tá bom, vou fazer uma pergunta, eu estava reunido com... Esse é um mentor mesmo, a Suelma é referência. É uma amiga que é uma referência para mim. Eu estava reunido com um mentor agora. E aí ele me disse um negócio assim. Ele falou... Neomar, tudo aquilo que a gente explica e fala tem uma pergunta depois que é muito importante. E daí? Né? Os americanos chamam de so what? Né? E daí? Vamos fazer o percurso. Neomar, você veio até aqui dizendo que a política interfere nas minhas economias e você está dizendo que o governo regula, né? Tá, e daí? O que isso tem a ver com a atual conjuntura? E eu vou entrar nesse ponto agora e daqui a pouco eu já abro para as perguntas, eu acho que já tem algumas chegando aí. Basicamente, quando o governo fracassa em qualquer agenda, né? Em qualquer agenda, o resultado fundamental do governo fracassar em qualquer agenda é que a sua vida fica mais cara. Quer ver um exemplo? Quando o governo falha no combate à pandemia, e aí tem uma proposição de live muito, muito legal aqui, que a gente vai fazer ainda, que é quem perdeu mais, né? Com os erros dos governos federal, estaduais e municipais com a pandemia. A gente vai fazer essa discussão aqui também. A gente vai fazer essa análise, essa métrica. Quando o governo erra, por exemplo, vamos pegar um exemplo de política pública. O governo decidiu pagar o auxílio emergencial a partir de uma lógica de bancarização, que significa dizer o quê? Jogou tudo na Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal vai entregar o auxílio dos R$600. O que acontece? Um monte de gente não recebeu ainda, porque o governo ignorou todo o sistema de assistência social que existe, né? Que está baseado no CRAS, né? Que são Centros de Referência e Assistência Social. Eu não sou assistente social, minha comadre... a mãe da minha afilhada, Alice Andréa, beijo, Déia. A Déia é assistente social, né? Então ela me explica essas coisas. Tem um sistema de assistência social. O governo ignorou o sistema de assistência social e fez uma outra escolha. Esta escolha resulta no fato de que muita gente que precisa do auxílio emergencial não recebeu o auxílio emergencial até agora. Quer ver um outro ponto? O governo pediu para que as pessoas tivessem CPFs, né, para receber auxílio emergencial. E essa semana saiu um resultado interessante. Tem 12 milhões e meio a mais de CPFs do que de pessoas no Brasil. Estranho, né? Não estou dizendo que o governo errou. Estou dizendo que tem um impacto nas decisões. E aí, imagina uma situação em que a nossa vida está em uma árvore, uma macieira cheia de frutos. O governo é o responsável por cuidar do terreno em que a árvore está sustentada. A política é responsável por definir o quanto de adubo, o quanto de água a gente vai colocar nessa árvore, né? E os políticos, como um todo, são os responsáveis por definir onde as esporas se colocam nessa árvore. O fato dos frutos caírem de forma igual ou desigual
é um elemento da vida econômica que interfere diretamente na sua possibilidade de sobreviver. Porque se o fruto cair verde, é ruim de comer, vai te dar dor de barriga. Né? Se o fruto cair maduro demais, você talvez não consiga comer, porque está passado. É disso que a gente está falando. Então, entendam, pessoas, a política interfere na vida cotidiana e nas suas economias. E por que eu estou dizendo isso? Porque se criou um culto aí, por exemplo, na ideia dessa turma dos traders de internet, né? Que o cara diz, olha, a política não interfere na bolsa, não. É mentira. Isso é uma falácia, tá? Isso é uma falácia. A política interfere sim nos mercados, porque é a política que regula os mercados. Tá? Tenha isso em mente. Tenha isso claro para você. E aí, quando a gente traz isso para o contexto de Brasil, na atual conjuntura, nós precisamos que o governo e os governos entendam que eles são que eles devem ser parte da solução e não parte do problema. E eu vou parar por aqui para ir para as perguntas, tá bom? Vamos lá? Acho que tem algumas aqui, hein? Tô achando que tem algumas perguntas. Vamos aqui. Vamos responder uma dúvida aqui. Impressão minha ou você disse que é do professor Aru, né? Obrigado, professor. Sempre legal quando tem professores aqui. É impressão minha ou você disse que a economia não afeta na política? Não disse. Talvez não tenha ficado claro. O que eu disse é que há uma febre de pessoas defendendo a ideia de que a política não interfere na economia e que há um processo duplo de retroalimentação, né? A política regula atividades econômicas e as atividades econômicas interferem nas interpretações da vida política. Por exemplo, para deixar muito claro para você, quando você pega a relação entre processos de recessão na história recente do Brasil e a instabilidade política resultando inclusive em impeachments de presidentes, né? Você pega que a crise econômica que afeta a presidência do Collor é uma das responsáveis pela sua queda. A crise econômica que afeta a Dilma é uma das responsáveis pela sua queda. E a pressão econômica e talvez o medo do Bolsonaro de sofrer enormemente uma grande recessão econômica é um dos elementos que fez o governo ignorar a pandemia e que pode cobrar do governo um preço caro. Foi isso que eu disse. Mas eu preferi começar com essa, porque é sempre bom deixar muito claro, né, aquilo que a gente está falando. Vamos aqui. Uma outra pergunta, né? Pergunta do Fê aí, do Fê Porto, né? Você vê desgaste no papel do Paulo Guedes e neste novo cenário político e econômico? Necessidade de mais gasto público? Eu creio que o Paulo Guedes tem um problema, né? E o governo tem um problema porque o mercado é comprado no Paulo Guedes. E a situação está mudando. A saída do Mansueto da Secretaria do Tesouro, para mim, é um indicativo de que ele percebe no horizonte que o governo vai abandonar as práticas de responsabilidade fiscal, e isso, de fato, tem um risco, né? Isso, de fato, cria dificuldades para o governo. Em termos do Paulo Guedes, me parece que a grande dificuldade é se ele vai conseguir entregar a agenda de reformas, né? Que, em algum sentido, a primeira reforma, que foi a reforma da Previdência, passou muito por articulação do Marinho, que hoje é ministro das Cidades, e muito pela vontade dos presidentes das casas legislativas. O Guedes não é um grande articulador político, esse é um grande ponto. E em algum sentido as escolhas vão ter que dar resultado rápido. O que me parece, o Guedes é uma grande figura institucional, né? E sempre que ele fala, o mercado se acalma. A dificuldade me parece ser como transformar essa fala em políticas públicas. Aí eu volto lá no início da nossa fala, né? A relação entre a política, os políticos, o governo, e aí eu vou colocar uma quarta palavra, tá bom? Que é uma palavra que alguns amigos que estão aqui assistindo gostam muito. Governança, né? Que é a capacidade daquilo que é a ideia do governo virar uma política pública de fato, né? Eu creio que o grande dilema para o Paulo Guedes é transformar a narrativa econômica que ele tem construído em governança econômica. E isso, especificamente, o governo Bolsonaro tem tido muita dificuldade em termos de métrica, né? Quais são as grandes políticas públicas implementadas pelo governo Bolsonaro até aqui? Aquilo que você fala, essa é a assinatura do governo.
é difícil, essa busca no horizonte é bem complicada. E aí me parece que o auxílio emergencial surge como essa política pública, mas há dificuldades, há elementos, há um calendário, né? E eu não estou falando só do calendário eleitoral, estou falando do calendário de necessidades, que cria uma dificuldade para isso, tá bom? Mas agradeço a pergunta, meu velho. Vamos para a próxima. Pá, 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 pá. Tem uma outra aqui. Você se alinha ao keynesianismo? Não, né? Não sou um keynesiano, muito ao contrário. Mas me parece que há uma necessidade de entender as políticas públicas dentro de uma lógica que gere resultados efetivos, né? Mas não me acho um keynesiano, não. Mas muito provavelmente eu também não estou alinhado à escola austríaca, que se for o seu caso, por exemplo, eu não sei. Eu não a gente se expõe, mas às vezes a gente não sabe, né? Tá bom? De quem está perguntando. Vamos lá, uma próxima. A financeirização da economia alterou a lógica política e eleitoral? Mudança do polo de poder? Eu acho que é um processo que tem uma retroalimentação, né? De um lado, você tem o fato de que a sociedade brasileira foi mudando, muito pelas políticas macroeconômicas. Eu estou dizendo, por exemplo, porque as pessoas foram para a Bolsa de Valores, né? As pessoas foram para a Bolsa de Valores porque consistentemente foi se construindo uma política ao longo dos últimos anos de diminuição da remuneração de produtos de renda fixa. Então as pessoas foram para a Bolsa. Então houve uma invasão de CPFs na Bolsa de Valores, né? Eu creio que esse é um elemento. Isso tem impacto na lógica econômica? Claro. Assim como as redes sociais. Repare, por exemplo, um fenômeno muito interessante da eleição de 2018. A narrativa do presidente Bolsonaro, que dizia, por exemplo, em algum sentido, que dizia em algum sentido a relação entre você construir uma lógica econômica nova, né? Para além das questões de combate à corrupção e outros elementos, mas que envolvia sobretudo uma lógica de produção de um novo espaço de liberdade econômica, ela cantou muito profundamente dentro de uma expectativa das classes médias. Porque o fenômeno de financiarização da economia é um fenômeno que está se desdobrando nas classes médias, entende? E isso, de fato, vai gerando um componente novo, né? E o resultado desse componente é a construção de uma percepção nova, de que o governo era parte do problema e não parte da solução. E isso, em algum sentido, teve impacto na dinâmica política eleitoral, trazendo Bolsonaro com Paulo Guedes e uma ideia de liberalização da economia, que não é ruim, tá? Uma economia travada é uma economia menos próspera, né? Só para aproveitar o comentário aqui do professor Rodrigo, né? Do professor Aru, desculpa, meu velho, perdão. Do professor Aru, né? Quando ele estava falando de previsibilidade. A minha abordagem sobre previsibilidade, Aru, tem a ver com a construção de ambientes de políticas públicas. Você não faz políticas públicas eficazes em ambientes que são imprevisíveis. Por quê? Porque não há crise que resista a planejamento estratégico bem feito, né? E política pública é planejamento estratégico. E, de outro lado, não tem crise que não cresça em um planejamento estratégico mal feito. E aí por exemplo, dizer, quando você vai construir uma fábrica, quando uma empresa vai decidir o município onde ela vai colocar a fábrica, um dos fatores que vai fazer com que ela defina aonde colocar a fábrica é saber se a relação com o município é mais ou menos confiável. Além, óbvio, de questões como logística e outros elementos, né? Eu creio que isso é um ponto, tá bom? Mas eu acho que sim, eu acho que isso criou alguns elementos. A financiarização influenciou na política e a política influenciou na financiarização. Tá bom, meu velho? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Tem uma pergunta da Sabrina que eu acho que cortou aqui.
Aí tem uma pergunta do Josué, né? Qual a influência do Pacto Federativo nas políticas públicas municipais? Então, eu creio que a gente tem um grande problema de interpretação do Pacto Federativo hoje, né? Assim, a gente, de fato, tem a necessidade de compreender o que cabe a quem. Mas o problema não me parece ser a interferência, o choque, a ideia que está na narrativa do governo hoje de que não deixam o governo governar, tá? Eu creio que está muito mais no fato de que os entes federados se incomodam com algumas regras, principalmente aquelas que envolvem responsabilidade fiscal, responsabilidade orçamentária, e isso de fato faz com que a gente perca. Um outro elemento que eu acho muito sério e que me parece ser bastante grave para a situação atual, principalmente o que envolve a pandemia, é o fato de que, efetivamente, a maior parte das políticas públicas que envolvem o combate à pandemia não estão baseadas em evidência. Isso quer dizer, vamos dizer o seguinte, nós estamos entrando no mês de julho e só agora o governo federal está criando uma política de teste em massa. Nós perdemos fevereiro, março, abril, maio e junho. Agora a gente vai testar. E aí um elemento fundamental da testagem é que a gente provavelmente tem uma subnotificação de casos, de mortes, de contágio, de tudo, né? O Distrito Federal, por exemplo, é a unidade da federação que mais testou. O Léo Milano, que está por aí assistindo, me mandou uma informação dizendo que o Distrito Federal parece ter testado 10% da população, né? E isso é ótimo. A questão é, o teste serve para quê? É a questão do so what. Sempre pensem nisso, assim. E daí? Né? Eu testei, mas e daí? A gente está fazendo aqui um diálogo sobre análise política, mas e daí? Né? Isso impacta em quê? Isso avança aonde? Isso nos coloca em que lugar? Né? Para que serve? E aí, quando a gente está fazendo esse processo e essa reflexão aqui, nós precisamos entender, primeiro, que é o chamariz do nosso Instagram, né? Qual é o chamariz do nosso Instagram? Análise não é conversa de bar. Né? A gente está fazendo análise. E quando a gente se depara no processo de análise política, qual é o grande impacto da análise? É que a análise, de fato, não vai agradar o militante. O militante sempre vai ficar irritado. Isso é um fato. Né? Seja ele à direita, à esquerda, ao centro, acima, abaixo, isso me lembrou festa mexicana, mas enfim. O militante sempre vai ficar incomodado. Né? Mas o processo de análise é dizer, olha, isto é isto, aquilo é aquilo. E quando a gente está falando dessa interferência entre economia e política, ou melhor dizendo, a interface da política na economia e de como esses processos se retroalimentam, de fato a gente precisa lembrar que a construção dos marcos legais que regulam a sociedade é um processo político. Né? Por isso que às vezes quando as pessoas me perguntam do impeachment aqui nas lives, eu digo, gente, impeachment é processo político. Né? E aí a gente tem que avaliar a conjuntura política para ver se há espaço para esse tipo de reflexão. E não existe esse espaço ainda. Então, esse é um ponto importante. Né? E aí, quando a gente está falando dessa questão do pacto federativo, o que acontece? Como a pirâmide está colocada? A maior parte dos municípios brasileiros está quebrada. Mas a maior parte dos estados brasileiros também está quebrada. E o governo federal, que vinha num processo de recuperação, tem agora o desafio da pandemia e possivelmente vai quebrar também. Está no horizonte, é uma hipótese. A gente não pode descartar a hipótese de que possivelmente o governo brasileiro entre em uma situação muito ruim do ponto de vista fiscal e orçamentário. E aí, se eu fosse keynesiano, vou brincar com o professor Aru aí, que eu espero que ele esteja aí ainda na live. Se eu fosse keynesiano, eu ia dizer, não é um problema o governo quebrar, mas eu acho um problema o governo quebrar, principalmente para os mais pobres, né? Porque o governo precisa de saúde para atender os mais pobres. E aí vai criando essa dificuldade, entendeu? Mas obrigado pela pergunta, cara. Vamos seguir. Vamos aqui, uma pergunta da Sabrina, né? Será que as pessoas em níveis de classe média alta irão sofrer impactos fortes pós-Covid em suas economias? Essa é uma pergunta que está afligindo as pessoas hoje, né? Obrigado por você estar aí, meu velho. Obrigado por você estar aí. Essa é uma pergunta que tem afligido as pessoas, Sabrina. Fortemente. É saber,
Cara, como é que fica a minha vida no pós-pandemia? Vamos pegar, por exemplo, alguns setores, assim, amigos que eu tenho que tiveram salários cortados em 25, 30%, né, durante a pandemia. Pelo menos eles não perderam emprego, você vai pensar. Mas eu tenho outros amigos que perderam os empregos, né? E isso muda padrão de vida. E aí vamos pegar políticas públicas, casos, né? Se você pegar a França e a Alemanha, por exemplo, franceses e alemães, o governo francês e o governo alemão se comprometeram a pagar salários das pessoas, dos trabalhadores, para que as empresas não os demitissem durante a pandemia. Isso é legal. É caro também, tá? Mas é legal. Agora que passou a pandemia, a Alemanha anunciou ontem um grande plano de reativação da economia. E aí eu vou me lembrar aqui de uma fala de um secretário do Tesouro dos Estados Unidos durante a crise de 2008, eu não vou me lembrar o nome dele agora. E ele responde uma pergunta, quando falam, mas você é liberal e está jogando dinheiro na economia, ele disse, quando o avião está caindo não tem ateu, né? Sim, tem que colocar as convicções de lado e resolver o problema. Eu sou muito pragmático, tá? Então, assim, o problema tem que ser resolvido. Como é que a gente resolve o problema? O desafio o Brasil já gastou muito em termos de combate à pandemia. Muito, muito, muito. A pergunta que a gente tem que fazer é se está gastando certo. Né? Está gastando certo? Essa é a pergunta que vocês, cidadãos, vão ter que se fazer. Eu estou aqui fazendo análise. Quando eu desligar o meu Instagram, eu como cidadão posso pensar sobre isso. Aqui eu só tenho que provocar vocês dizendo, o governo está gastando certo? Ou melhor, os governos estão gastando certo? Vocês vão ter que pensar. Por quê? Se você tem uma padaria, se você tem um supermercado, se você tem... Ben Bernanke, obrigado Josué. Se você tem um mercado, padaria, um negócio pequeno, um escritório de advocacia, todos esses negócios estão impactados pela qualidade das decisões em políticas públicas. O fato a política interfere diretamente na sua possibilidade de ganhar ou não dinheiro, gente. Esse é o ponto. Entendam isso definitivamente. Quando você for lá na palestra da XP, da Isinvest, da Urama, você tem que virar para o cara e falar, então, você precisa trazer alguém aqui para dizer de política, porque política interfere na minha possibilidade de ganhar dinheiro. Pensa se o Guedes sai amanhã. Isso tem um impacto. E é isso que a gente não está pensando. É isso que a gente não está fazendo. Né? Alguém está me desejando São João. Valeu, Léo. Obrigado pelo São João. Obrigado pelo São João. Gente, feliz São João para todo mundo, hein? É São João. Ontem foi a noite mais importante do ano no Nordeste do Brasil. Se tem alguém do Nordeste aí, feliz São João para você e para as outras pessoas também. Né? Feliz São João para todo mundo. Vamos ver aqui. Eu acho que tem mais uma pergunta. Tem a pergunta do Gabriel Gaspar, que é um cara que eu admiro muito. O moleque é fera. Obrigado. Legal ter você por aqui, meu velho. Olha a pergunta. Quais os principais desafios que o atual governo federal enfrenta para monitorar a eficácia de suas políticas públicas? Eu creio que o principal desafio, meu velho, é tentar parar... Tô de xadrez por causa do São João, inconscientemente, Milano. Tô de xadrez pelo São João, inconscientemente, é isso aí. Eu acho que o principal desafio do governo é construir uma agenda, né? Hoje o governo Bolsonaro tinha uma agenda que ele foi eleito, que era a flexibilização da economia, ruptura da lógica política, né? Isso quer dizer, não fazer coalizão. Propuseram também para a gente conversar de presidencialismo de coalizão, a gente vai fazer isso. Romper a lógica de política pública, romper as lógicas como a política no Brasil eram feitas e reformar o Estado em termos econômicos. A pandemia jogou tudo por terra. E como a pandemia jogou tudo por terra, o governo tem que reinventar a forma de fazer política. Reinventou a forma de fazer política dialogando com o Centrão, e agora tem que reinventar ou redescobrir a forma de monitorar políticas públicas. Né? Eu creio que a pandemia é uma grande oportunidade. Eu não sei se a oportunidade será aproveitada. Né? Quando a gente conversa com os clientes, com os estrangeiros sobretudo, crise é oportunidade. O governo tem uma oportunidade. A questão é que cada dia que que o tempo passa, a oportunidade fica menor. Né? E aí a gente precisa saber se, de fato,
vai se estabelecer uma métrica de controle. Né? Eu acho que a gente tem avanços em alguns setores, por exemplo, tudo aquilo que é política pública orçamentária, Gabriel, no Brasil é muito bem feito. Né? Você tem um sistema unificado lá, você tem os sisteminhas, tudo montado, tudo pronto. Né? O problema é na hora que vai descendo na árvore, né? Isso quer dizer, como o governo federal transfere tecnologia e expertise para os municípios melhorarem os seus controles em termos de política pública. Né? Então, por exemplo, o governo federal tinha uma enorme preocupação, correta no meu ponto de vista, com fraudes no que envolviam a distribuição do auxílio emergencial. Mesmo com todas as preocupações, as fraudes vão acontecer, porque fraudes acontecem. Como é que você diminui o número de fraudes? Não sei. A bancarização não funcionou tão bem, né? Não tem funcionado tão bem. Você vai ter que rever. Eu acho que não dá para ignorar e talvez seja A grande armadilha narrativa para o governo Bolsonaro é que o governo Bolsonaro foi eleito para reinventar tudo, dizendo que estava tudo errado. E quando você vai governar, você tem a percepção clara de que nem tudo estava errado. Não precisa destruir todo o prédio. Se o governo, em algum sentido, parar de destruir o prédio, pode funcionar. Né? Vamos aqui. Tem uma pergunta do Arthur aqui, que isso tem que ser outra live, Arthur, porque o tempo está acabando. Semipresidencialismo é uma opção? Arthur, tudo aquilo que for opção tudo aquilo que estiver dentro do jogo democrático é sempre uma opção. Eu gosto muito do Howard Down, que é um teórico da democracia já falecido. E ele diz que você pode até mudar a regra do jogo, mas você tem que avisar as pessoas por que você está mudando e justificar isso. Eu creio que esse é o dilema em termos de Brasil. Né? Então, tudo aquilo que for feito dentro da regra do jogo não é um problema. Né? Pessoal, 43 minutos de live. Hoje a gente fez essa experiência de tentar trazer um tema que foi proposto. O que vocês acharam? Espero que bem. Eu vou colocar uma foto depois, ou sei lá, alguma coisa assim. Eu não sei se dá para fazer enquete, mas eu vou... Dá para fazer enquete no Instagram? Não sei. Eu vou tentar descobrir. Quero saber o que vocês acharam da live de hoje. Eu vou indo por aqui, vou me despedindo. Amanhã a gente está aqui de novo ao meio-dia. Quero agradecer as pessoas que fizeram as perguntas bastante desafiadoras. Josué, Sabrina, professor Aru, Milano, Gabriel, Leonardo, Leandro que me felicitou São João, Suelma, minha amiga querida que está aí. Foi uma ótima conversa, gostei muito. A gente se fala amanhã e estamos sempre à disposição para conversar com vocês sobre política, para fazer análise política e tentar lançar um pouco de luz nesse ambiente que é tão complicado que é o cenário político brasileiro. Um abraço, até amanhã ao meio-dia. Lavem as mãos, se cuidem dos seus, cuidem de si mesmos. Se andarem na rua, usem máscaras. Atenção ao distanciamento social. Um abração, gente. Tchau, tchau. Beijo.